que é o outro. No sexto ano, no quinto dia do sexto mês do exílio, eu e as autoridades de Judá estavam sentados na minha casa, quando a mão do soberano veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como de um homem, do que parecia sua cintura para baixo, e ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como um metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e me pegou pelos cabelos. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, em visões de Deus, levou-me a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estavam colocada a imagem que provocava o ciúme de Deus. Ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte, olhe para o lado no norte e vi, à porta do altar, a imagem que provoca ciúmes de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas detestáveis do povo de Israel, coisas que me levaram para longe do meu santuário? Mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida, ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. E ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. E ele me disse: Entre e veja as coisas detestáveis e mais que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá desenhada por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes, de animais impuros, bem como todos os ídolos do povo de Israel. Na frente deles havia 70 autoridades do povo de Israel, e Jazanias, filho de Zafã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos subia uma nuvem aromática. E ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades do povo de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário da sua própria imagem esculpida? Elas diziam: O Senhor não me vê, o Senhor abandonou o país. Também me disse: Você verá cometer práticas ainda maiores e detestáveis. Então ele me levou para a entrada da porta do norte da casa do Senhor, e lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. E ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais detestáveis do que esta. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali na entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, de costas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o oriente. Eles se prostravam em direção ao sol. E ele me disse: Você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas detestáveis são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente provocar a minha ira? Veja como eles passam o ramo pelo nariz. Por isso, eu os tratarei com ira. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Ezequiel 9. Então eu ouvi clamar em voz alta: Traga aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. Então vi 6 homens que vinham da porta superior, essa voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Como eles estavam um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escriba à cintura, e eles entraram e puseram ao lado do altar de bronze. A glória de Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a soleira do templo. Então o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: Percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que choram e se lamentam por causa das práticas detestáveis que ocorrem nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: Siga-nos por toda a cidade e matem sem piedade e sem compaixão. Velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha um sinal. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelas autoridades que estavam na frente do templo. E ele lhe disse: Contaminem o templo e encham de mortos os pátios, podem ir. E eles saíram e começaram a matança em toda a cidade. Enquanto isso, fiquei sozinho. Então prostrei-me com o rosto em terra, clamando: Ah, soberano Senhor,
vai destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? E ele me respondeu: a iniquidade do povo de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, da minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a cabeça deles o que eles têm feito. Então, o homem vestido de linho, com o estojo de escriba à cintura, voltou trazendo um relatório e disse: fiz conforme tudo que me ordenaste. Ezequiel 10. Olhei e vi algo como uma pedra de safira, semelhante a um trono, sobre a abóbora que estava por cima da cabeça dos querubins. Então o Senhor disse ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas, debaixo dos querubins, encha as mãos com brasa ardente que estão entre eles e espalhe sobre a cidade. Enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a soleira do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podiam ser ouvidos no pátio externo, com a voz de Deus, do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho, apanhe o fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, e o homem foi e ficou ao lado de uma roda. Então, um dos querubins estendeu a mão em direção ao fogo que estava entre eles. Apanhou algumas brasas e colocou nas mãos do homem vestido de linho. E este a recebeu, saiu. Debaixo das asas dos querubins podiam-se ver que se pareciam com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada querubim. As rodas reluziam como crisólito. Quanto à sua aparência, eram iguais, e cada um parecia estar encaixada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam quando os querubins se moviam. Elas seguiam em qualquer direção à sua frente, sem se virar. Todo o corpo dele, incluindo as costas, as mãos e as asas, estavam cheios de olhos, bem como as 4 rodas. Quando os querubins se moviam, as rodas do lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam. Quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com ela, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. Então, a glória do Senhor afastou-se da soleira do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava os querubins, estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam na entrada da porta do leste do templo do Senhor, e a glória de Deus, do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia algo que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para frente. Ezequiel 11. Então, o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o leste. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e 20 entre eles Jazanias, filho de Azul, e Pelatias, filho de Benaía, líderes do povo. O Senhor me disse: filho do homem, estes são os homens que estão tratando mal e dando maus conselhos nessa cidade. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles. Profetize, filho do homem. Então, o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor. É isso que vocês estão dizendo ao povo de Israel, mas eu sei o que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nessa cidade e encheram suas ruas de cadáver.
Portanto, assim diz o soberano Senhor: os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne e essa cidade a panela, mas eu expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, mas a espada é o que tratarei contra vocês, declara o soberano Senhor. Eu expulsarei da cidade, os entregarei nas mãos dos estrangeiros e os castigarei. Vocês cairão à espada e eu julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, essa cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu o julgarei na fronteira de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois não agirão segundo os meus estatutos, nem obedeceram às minhas ordenanças, mas conformaram-se com os padrões da nação das nações ao seu redor. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaía, morreu. Então prostei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: Ah, soberano Senhor, destruirá totalmente o remanescente de Israel? Essa palavra veio a mim. Filho do homem, os seus irmãos, que são seus parentes consanguíneos, e todo o povo de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão longe do Senhor, e nós, que esta terra foi dada como propriedade. Portanto, diga: assim diz o Senhor soberano: embora eu tenha mandado para a terra muito distante entre os povos, e os tenha espalhado entre nações por um breve período, tenho sido como um santuário para ele nas terras para onde foram. Portanto, diga: assim diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta para a terra onde foram espalhados, e devolverei a você a terra de Israel, a vocês a terra de Israel. Eles voltarão para ela e removerão toda a sua imagem repugnante, todos os ídolos detestáveis. Darei a eles um só coração, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus estatutos e serão cuidadosos em obedecer às minhas ordenanças. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes, aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a cabeça deles o que tem feito, declara o soberano Senhor. Então, os querubins com rodas ao lado estenderam as asas e a glória de Deus, do Deus de Israel, estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou do meio da cidade e parou sobre o monte que ficava ao leste dela. O Espírito de Deus ergueu-me e, em visão, levou-me aos que estavam exilados na Babilônia, findou-se então a visão que eu havia tido. E contei aos exilados tudo que o Senhor havia me mostrado. Agora vamos lá para Isaías. Isaías 37. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebina e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer, não há força para dar a ela luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante do campo, a quem o Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, os repreenda pela palavra que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que ele seja morto à espada. Quando o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou-se o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele.
Quando soube disso, enviou o mensageiro a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, que não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza, você viu e ouviu que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E vocês acham que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram, os deuses de Goza, de Arã, de Rezef, e os descendentes do Éden que estavam em Telassar? Onde estão os reis de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefaravaim, de Rena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então subiu ao templo do Senhor, apresentou-se diante do Senhor e orou. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu é Deus, sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas as nações dos seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e destruíram, pois em vez de deuses não passavam de madeira e pedra moldada por mãos humanas. Agora o Senhor, nosso Deus, salva-nos da mão deles, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ouvi sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém maneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou-lhe olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou ao Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subir aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, ao melhor das suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu havia planejado? Agora eu executo e faço você transformar cidades fortificadas em um montão de pedra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam envergonhados. São como pastagem, como brotos terrenos verdes, como capim no terraço queimando antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está quando sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos, por isso porei o meu anzol em seu nariz, o meu freio em sua boca, e farei voltar o caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei esse sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiam e colham, plantam em vinhos e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e encherão os frutos do seu ramo. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor dos exércitos realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei de Assíria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela como um escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará na cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade, salvarei por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou pela manhã, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento e voltou a Nínive.
Nínive, e lá ficou. Certo dia, quando adorava no templo do seu deus Nisorque, seus filhos Adramaleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Amém, queridos? Vamos aqui fazer uma breve leitura, né? Um breve estudo aqui sobre o que nós lemos rapidamente. Aqui em Ezequiel 8, esse capítulo, né, nos apresenta o quê? Uma visão profética, né, que o Senhor estava dando ao profeta enquanto estava no exílio lá na Babilônia. Então, Deus permite que Ezequiel veja o quê? A corrupção, a idolatria que estava instalada lá em Jerusalém, mesmo no templo, no lugar santo, naquele lugar separado. Nesta visão, queridos, o Senhor ele vai nos mostrar a idolatria secreta dos líderes do povo, o pecado que se esconde sobre uma aparência religiosa e o julgamento inevitável que viria sobre a cidade. Então, a mensagem de Deus aqui é muito clara. Deus ele não ignora a hipocrisia e o pecado escondido. Ele tudo vê e ele chama o seu povo para a santidade. E eu marquei aqui um versículo-chave, que é Ezequiel 8,16, que vai falar: E levou-me para o átrio do interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente, adoravam ao sol, adoravam o sol. Então, queridos, aqui a gente vai ver, analisando até esse perfil, até a posição deles, estavam entre o pórtico do altar, ou seja, eles estavam dentro do templo, eles estavam dentro daquele lugar, aquele espaço sagrado ali, mas eles já estavam o quê? Com seus corações afastados verdadeiramente da adoração ao único Deus que merece adoração. Eles estavam corrompidos já, adorando a outros deuses. E de costa para o templo vai simbolizar rejeição ao verdadeiro Deus, né? Mesmo estando fisicamente naquele lugar, eles estavam de costa para o Senhor. E Deus, ele condena não só a idolatria externa, mas a hipocrisia religiosa também, queridos. Onde se mantém uma aparência santa, né? Mas, na verdade, o coração já está afastado de Deus e já há outros deuses ali governando. E essa adoração ao Oriente, né, o olhar para o Oriente significava adoração ao sol nascente, que era uma prática comum aos cultos pagãos na época. Né? Por quê? Porque o sol ele simbolizava vida, poder, a várias culturas, né, antigas, como o Egito, a Babilônia, Roma. E o interessante é que nós vamos ver aproximadamente cerca de 1.200 anos depois de tudo isso, o imperador Constantino fazendo um decreto oficializando a adoração ao sol, ao Deus Sol, oficializando o dia de domingo como um dia de descanso. Por quê? Porque esse era o dia do sol, do Deus Sol. E essa mudança, ela representou uma substituição prática do sábado pelo domingo. O domingo, coincidentemente, entre aspas, né, era o dia dedicado ao Deus Sol, que era uma divindade oficial agora para o Império naquela época. E essa designação foi mantida como um dia do Senhor. Então, a oficialização, queridos, do descanso para o domingo, ela teve um objetivo, não foi à toa. Né? O objetivo foi organizar o calendário semanal deles, né? Mudar o calendário de Deus, e também refletiu o quê? Uma tentativa vitoriosa, vamos dizer assim, de conciliar as práticas pagãs, infiltrar ali no meio dos cristãos, né? No Império Romano na época. Marcando o que aqui? O afastamento das tradições não judaicas, mas dos ensinamentos do Senhor para os judeus, que deveriam vir, e que é o que nós estamos resgatando hoje, né? Ensinado pelo próprio Deus. O Shabat, o sábado,
ele foi ensinado pelo próprio Deus. O descanso do sábado, o dia do Senhor sendo sábado, foi ensinado pelo próprio Deus em Gênesis. E também é dito lá nos 10 mandamentos. Então, queridos, isso aqui é algo que a gente precisa falar sim. Por quê? Porque a maior engenharia de Satanás foi nos tirar do tempo de Deus. Foi mudar o calendário de Deus. E nós precisamos ensinar isso aqui aos nossos filhos, mostrar. Mande eles entrarem lá no Google e procurar Concílio de Nicéia, que lá vocês vão ver e vão ensinar eles o que está na palavra do Senhor. Lá diz que Constantino ele mudou. A primeira coisa que ele fez foi mudar o calendário de Deus. Trazer, tirar o povo de andar no tempo certo. Por quê? Por que é tão importante quando a gente fala disso aqui? Porque o Shabat, esse dia de descanso, esse dia de estar no Senhor, é o dia que nos revigora para toda semana. Não é algo assim, passageiro, não é algo, é uma tradição. Não, queridos, é um descanso. E Yeshua, ele é o príncipe da paz. Então, se a gente não aprende a entrar nele, nessa porta que é Yeshua, nós entramos, o Shabat é isso, é entrar no descanso, é entrar nele. E quando nós entramos nele, tudo aquilo de ruim que passou durante a nossa semana, nós somos revigorados e começamos novamente. Então, essa foi a maior estratégia, tirar você do descanso, tirar o povo do descanso. E nisso ele fez o que também? Ele incluiu as tradições pagãs de adoração ao sol, festas, né? Festas que eram para adorar o sol, foram absorvidas, foram adaptadas neste período e, infelizmente, ainda estão em muitos lugares, dentro de muitas igrejas. E isso foi para facilitar essa transição, como eu falei, do povo ao cristianismo, mas sem romper totalmente com os costumes culturais dele. Então, eles aceitaram tudo dentro do lugar. Então, esse exemplo que eu dei aqui do domingo como um dia do culto, quando a gente vê o povo adorando o sol lá em Ezequiel 8, continua nos dias de hoje, né? O domingo nunca foi o dia do Senhor. O sábado é e sempre será o dia do Senhor. Mas eu não posso adorar o Senhor todos os dias? Claro, deve. Mas há um dia onde se há um portal estabelecido e aberto para que a gente entre no descanso do Senhor, que é o sábado. E nisso, a gente vai ver que muitas festas foram mudadas, todo o calendário foi mudado. Páscoa, e há uma festividade onde há uma adoração ao Deus Sol, que é o Natal, 25 de dezembro. E isso aí pega muitos, né? Isso aí dói na alma de muitos. E é na alma mesmo, porque tudo colabora para que a sua alma comece a gritar desde agora. Nós estamos entrando em outubro, né? Já estamos finalizando outubro, novembro, aí começa, né? Uma frequência na alma, uma preparação para esse dia, que é o 25, que nunca foi o nascimento de Cristo. Né? Aqui foi o nascimento de Tamuz, o Deus Sol. É isso que eles comemoram no 25 e que entronizaram dentro da igreja. Então, esse sincretismo, embora culturalmente estratégico, não reflete o modelo de adoração a Deus revelado nas Escrituras, que é espiritual, centrado em Cristo, e não em símbolos solares ou rituais externos. Mas eu não adoro o sol não, carinho. Bem, quando você comemora festas que é para ele, você está adorando inconscientemente e agora conscientemente. Sinto muito em te dizer. Mesmo as tradições bem intencionadas podem ocultar formas de idolatrias silenciosas. Então, queridos, isso é muito sério e nós somos chamados a romper com isso. E talvez isso seja a data mais difícil de se romper, porque envolve a alma, envolve pessoas, a família, né? A gente fica tão... mas é um dia onde todo mundo se junta para lembrar do nascimento de Cristo. Tem certeza, queridos, que é isso que todos fazem? Mas há um ser milenar que recebe adoração nesse dia, e esse não é o dia do nosso Deus, do nosso Jesus. Você vai ver para dentro da Igreja Católica hoje, o que você vê? A hóstia é em forma de sol, hoje e sempre, né? O ostentório é um sol. O Jesus que está lá tem uma bola de sol atrás. Isso é coincidência? Não. Isso já vem lá, milenar, lá de trás. Então, nós precisamos ter uma vigilância sobre as tradições humanas. Isso é uma tradição humana. Nem toda prática religiosa, queridos, é aprovada por Deus. E é necessário que a gente examine a origem das tradições,
das festas, e a gente examine com fidelidade dentro da palavra. Assim como Ezequiel foi chamado a denunciar a idolatria de Israel, hoje nós, Igreja do Senhor, somos chamados também, queridos, a romper com práticas culturais que substituem ou desviem o culto genuíno a Deus. Quando eu falo cultural, é porque a gente fala que isso é uma cultura. Para mim também sempre foi. Minha família sempre comemorou o Natal. E é muito difícil a gente virar. Mas quando você vira para isso, você vira as costas para ver o sol, você entende que você está de frente para o Senhor e tudo muda, tudo muda. Mas é algo que tem que ser um posicionamento. Porque quando a gente fala que é cultural, o que é cultural? Cultural vem de um culto. E todo culto você está prestando a algo ou a alguém. Né? E esse dia não é o dia que o Senhor recebe adoração, porque há um ser milenar que está recebendo. Há dias específicos que você pode juntar a sua família e ensinar coisas que são as festas verdadeiras do Senhor. Em Ezequiel 9:4 vai dizer assim: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Olha isso, Ezequiel 9 descreve uma visão do juízo sobre Jerusalém. Antes da destruição, o Senhor envia um homem vestido de linho, que aqui a gente sabe que é um anjo, para marcar na testa os que estão chorando, intercedendo pelas abominações cometidas naquele lugar. Então, enquanto isso, outros anjos recebem ordem de executar juízo, mas eles não podiam tocar em ninguém que tivesse esse selo, aqueles separados do Senhor. E essa visão vai nos mostrar a distinção entre os justos e os ímpios. Revela, queridos, o zelo de Deus por um povo que teme, um povo que sofre por causa do pecado de uma nação, aqueles que estão separados. E nós estamos em um tempo, querido, onde o Eterno está nos marcando, não como uma marca, um sinal físico, mas como uma marca espiritual, de consagração, de temor, de obediência aos seus princípios. Enquanto muitos estão distraídos, o Espírito ele está procurando, o Espírito do Senhor está procurando o quê? Verdadeiros adoradores, intercessores que gemam pela corrupção moral, não só da nação, mas da igreja, né? Uma corrupção espiritual. E Deus procura aqueles que se colocam na brecha para orar sobre isso, para orar que esse véu saia da mente das pessoas, esse espírito de religiosidade venha sair, e você e eu somos responsáveis por isso, por orar. Mas minha família ainda não entende. Ora, porque ela vai entender. Esse véu ainda está na mente de muitos. Mas quando isso sai de nós, queridos, há uma transformação na nossa família, na nossa vida e na nossa intimidade com o Senhor. Então, Ezequiel 9, ele vai revelar que o juízo ele começa pela casa de Deus, né? Pelos fiéis. Né? A marca do Espírito, ela vem sobre aqueles que são dele. Ele separa. Então, há uma distinção entre os que intercedem, aqueles que são dele, e dos que se conformam. Sempre foi assim, que continue assim. Não seja um conformado. Seja aquele que intercede, seja aquele que geme pela sua família, pela sua nação, pela sua igreja, pela transformação das vidas por completo. Porque enquanto a chave não vira, não há uma transformação completa. E eu quero destacar aqui também Ezequiel 11:19, que vai dizer assim: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Este versículo ele revela o coração da promessa de Deus para o seu povo. Não só daquela época, mas para nós, queridos. A Bíblia ela é eterna e viva em todos os dias. Depois de anunciar o juízo sobre os líderes ímpios, o Senhor faz uma declaração de uma renovação espiritual. O coração de pedra, ele simboliza a insensibilidade espiritual, a dureza, o orgulho, a resistência à voz de Deus. E quando o Senhor fala que ele vai retirar esse coração dividido, um coração dividido,
onde muitos ainda têm hoje esse coração dividido. Meu Deus, mas será que isso é... E se eu deixar de fazer, o que meu fulaninho, minha família vai achar? Queridos, o que Deus está achando da sua atitude depois de saber das coisas que ele reprova e você continua fazendo? Não tenha um coração dividido. Entregue seu coração para que o Senhor tire seu coração de pedra. Você que tem que pedir. Eu pedi muito isso ao Senhor e peço ainda. Senhor, tira do meu coração tudo que me impede de ver a tua verdade. E ele vai nos dar um novo coração, um coração de carne que representa o quê? Sensibilidade, obediência, um coração que é moldável pelo Espírito do Senhor. A gente tem que entender que nós aprendemos muitas coisas que achamos que era certo, que fizemos com boa intenção, mas que não é o correto. E esse coração moldável, nós precisamos pedir ao Senhor. Mesmo que hoje você não entenda, peça ao Senhor o entendimento que Ele vai te dar. E o Espírito, ele continua, o Espírito de poder, o Espírito Santo, ele continua hoje realizando esse processo, transformando corações endurecidos pelo sistema do mundo, né, em corações o quê? Restaurados e sensíveis à vontade e à voz do Senhor. Então, queridos, em tempos em que o espírito de rebeldia e de engano governa muitos, o Senhor está separando os que desejam e que estão dispostos a receber um novo coração. Então, o Espírito do Senhor está novamente percorrendo o templo que somos nós hoje. Nós somos o templo do Senhor, sondando as nossas motivações, limpando os altares estranhos dentro de nós e restaurando em nós a verdadeira adoração. O Senhor está nos chamando como intercessores. Para quê? Para que a gente venha orar, chorar pela corrupção espiritual, para que continue o quê? Para que a gente continue intercedendo, porque mesmo que você, queridos, hoje você não veja dentro da sua casa uma mudança, muitas vezes que você tem buscado, creia que o Senhor ele está trocando os corações endurecidos por corações inflamados pela presença de Deus. E isso tem que começar por quem? Por nós. Se você não inflama a sua casa, se você não inflama o seu trabalho pela glória e pela presença, as pessoas não vão conseguir ver o Deus que a gente carrega. E isso, queridos, não é ser uma pessoa chata. Isso tem que ser uma pessoa que mostra com sua própria vida o Deus que você carrega. Amém? Então, nós estamos vivendo, querido, dias semelhantes ao de Ezequiel. Há uma mistura, né, de secretismo e festas pagãs no meio do povo de Deus. Mas no meio desse cenário, queridos, o Eterno está levantando um povo, eu e você, sensível à sua voz, que entendeu e que tem pagado um preço para o estabelecimento dos princípios do reino, combatendo o quê? E desmascarando as mentiras de Satanás que foram impostas, desde lá de trás, nos tirando dos princípios, nos tirando do mover do Senhor, nos tirando do calendário do Senhor, para que a gente comece a andar em ciclos de repetição. Hoje você tem esse entendimento, hoje você tem estudos que te mostram isso, então este é um tempo de reconstruir ao altar de adoração pura, genuína, ao único Deus que merece adoração, e romper, queridos, com essas tradições humanas. E quando a gente rompe com isso, a gente permite que o fogo do Espírito do Senhor consuma toda impureza nossa, toda impureza do nosso interior e do nosso redor. Então, a gente viu que o juízo começa pela casa de Deus, mas a restauração também começa ali, nos corações o quê? Quebrantados, nas vidas que estão rendidas e nos templos que somos nós, que nos oferecemos para que o Senhor venha trazer um novo coração, para que nós possamos encher todos os lugares da glória dele. Então, queridos, que o Senhor encontre em nós esse altar restaurado, essa sede pela presença dele, e que a presença dele seja contínua em nosso meio, dentro de nós, para que a glória dele seja manifesta e vista por todos ao nosso redor. Amém, queridos? Shalom, shalom. Que vocês tenham um bom dia, um bom trabalho, e que o Senhor esteja com vocês em tudo que vocês fizerem. Em nome de Jesus. Amém.